Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa preparação para o barco sacerdotal. Lembrando você que é contagem regressiva o número do vídeo, ou seja, tem que ir lá no 100 e vir descendo. Nós estamos no 47, isso significa que faltam 47 dias para começar o barco sacerdotal. Você está no YouTube? Comenta aqui embaixo, você vai participar do barco sacerdotal? Tá ansioso? Comenta aqui como é que tá a sua expectativa para o barco. Se você não está no YouTube, tá já na plataforma, então deixe sua dúvida aqui embaixo, se for o caso. E não esqueça que aqui a gente tem também o link do Telegram, do grupo exclusivo do Telegram para esse curso aqui. Se você está no grupo, comenta lá no dia de hoje se você pretende participar do curso e como é que está a sua expectativa para o curso. Está chegando e eu tô ansioso aqui. Então é por isso que eu tô falando isso, porque eu tô ansioso. E hoje a gente vai falar das 7 linhas de Umbanda, que é uma coisa que deixa a gente ansioso demais. Por quê? Porque existem muitas 7 linhas de Umbanda. A gente poderia fazer as 77 linhas de Umbanda e não seria exagero nenhum. A gente tem linhas de Umbanda de Lourenço Braga, de Ronaldo Linares, de Zélio Fernandinho de Moraes, de Benjamin Figueiredo. A gente tem 7 linhas de Umbanda de Rubens Saraceni. A gente tem 7 linhas de Umbanda de Mate Silva. Tem muitas 7 linhas na Umbanda. Qual que é a 7 linhas verdadeira? Aquela que faz bem para o seu coração. É isso mesmo. Aquela que faz bem para você, que traz para você o sentido da fé, do fortalecimento, a confiança. É aquela 7 linhas que te ajuda, que te fortalece. Existem 7 linhas da Umbanda que são compostas por orixás. Então coloca lá Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloaê e Emanjá. Ó que legal, 7 linhas, mas espera aí. Cadê Yansan? Ah, então são 8. São 8 linhas, não são 7. E agora? Tem o Xumaré na sua casa? Porque se ele tá aí, ó, já mudou para 9. Existem algumas linhas, alguns fundamentos que se traz na Umbanda que eles vão evoluindo com o tempo. Algumas formas de entender as linhas da Umbanda, elas são bem consolidadas, mas elas deixam algumas brechas de entendimento. Por que elas deixam algumas brechas de entendimento? Porque alguns irmãos colocam lá, as 7 linhas de Umbanda é Oxalá, Oxum, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iori e Orimá. Uou! Quem é Iori e Orimá? Que Iori e Orimá, dentro desse panteão que foi dito, eles não são orixás da cultura Nagô e Yorubá. Por que aqui eu tenho orixá e aqui não? O que mudou? Ah, não, é porque Iori e Orimá representam as almas, o Baluaê, o Mulu. Pera aí. Então eu tenho uma linha que representa muita coisa e outras linhas que representam só aquilo. Porque eu também não vi Yansan nessa conta. Eu não vi Nanã. Você cultua Nanã na sua casa? Por que ela não tem uma linha? Ah, não, porque a linha dela tá junto com o Baloaê. Ah, entendi. Então o Baloaê e Nanã podem estar juntos numa linha. Legal. E Yansan? Ah, Yansan tá lá junto com o Ogum. Ah, entendi. Ah, tudo bem. Já começou a facilitar, né? E o Baloaê tá com Nanã e Iemanjá, coitada, tá sozinha, né? E Oxumaré, tá com quem? É porque assim, eu tô vendo que tá formando duplas. E é com esse princípio do formar duplas que houve um entendimento diferenciado de um autor umbandista. E esse é um entendimento que, para mim, Beto, eu como pessoa, como umbandista, como dirigente de terreiro, para mim, ele faz muito sentido. Ele faz sentido não só pela coerência e a distribuição exata, mas ele faz sentido porque eu não achei ainda pontas soltas. Eu não achei pontas soltas. Em todas as outras que eu estudei, eu já li ali sobre as 7 linhas de Lourenço Braga, eu estudei ali sobre Pai Ronaldo Linares, estudei também de Zélio, Benjamin Figueiredo, eu estudei diversas 7 linhas e todas elas me deixam uma interrogação. Mas cadê isso? Mas cadê aquilo? Por que aqui eu tenho muito e aqui eu tenho pouco? Deus não fez linhas equilibradas?
De repente veio esse autor, e ele demonstrou de uma forma que para mim fez muito mais sentido. E é essa forma que eu vou dividir aqui com você. Então, antes de eu falar sobre o autor, falar sobre as linhas, falar sobre como elas são compostas, eu quero que você compreenda que isso não invalida as 7 linhas da sua casa. Isso não quer dizer que as 7 linhas da sua casa estão erradas. De maneira nenhuma. O que está certo na sua casa é aquilo que é determinado pelo dirigente, pelo guia-chefe. É a cultura da sua casa. É assim que é cultuado lá. É a egrégora da sua casa. Mas para mim, eu não consigo simplesmente fechar o olho e me atirar. Eu raciocino aquilo antes de fazer. Eu preciso trabalhar com o racional. Esse é meu perfil. Trabalhar com o racional. Eu não consigo ser toda emoção. E sendo racional, eu não consigo assimilar algo diferente. Algo que deixa brecha. Mas isso é o meu perfil. O seu perfil é outro perfil, você é outra pessoa. Então, você deve praticar aquilo que é cultuado na sua casa, como é cultuado na sua casa. Então, eu vou dividir para você como é cultuado na minha casa. Antes de falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte: eu vou mencionar um autor, e esse autor ele tem um grande vínculo com uma vertente de Umbanda. E eu também vou mencionar isso dando os devidos créditos. Mas eu quero deixar claro que eu não pratico essa vertente de Umbanda. O que não quer dizer que eu não possa compreender da forma como esse autor colocou. Afinal, se fosse segredo ou exclusividade dessa vertente, ele não publicaria livros e não colocaria à venda. A partir do momento que o livro está à venda, qualquer um que compra vai lá e lê. E a partir do momento que você lê aquele livro, independente de quem é o autor, você pode ou não trazer isso para sua vida. Eu estou falando do autor, do mestre Rubens Saraceni. Ele criou diversos livros e, com base na literatura dele, fundou-se uma vertente de Umbanda conhecida como Umbanda Sagrada. Eu não pratico a Umbanda Sagrada. E eu gosto de deixar isso bem claro nos meus vídeos, em todas as situações. Eu não tenho vínculo. Não tenho nada contra a Umbanda Sagrada e admiro quem pratica, porque é uma Umbanda muito bem organizada. É muito bem organizada mesmo. Mas eu não pratico. A minha prática é outra. E dentro da minha prática nós temos diversos outros rituais e métodos que não existem dentro dessa vertente. E dentro dessa vertente deve ter também diversos rituais e métodos que não existem na minha. Ou seja, cada um é o seu. E assim como eu falei para você, pratique a sua vertente no seu terreiro, eu pratico a minha do jeito que eu achar que devo no meu, que é o jeito que a minha fé determina. E esse autor, ele publicou alguns livros e nesses livros ele ensina o seguinte: existem 7 linhas de Umbanda e essas 7 linhas de Umbanda, ou 7 linhas da Umbanda, elas são 7 irradiações de Deus. Lembra que a gente falou sobre o Orixá, que o Orixá é irradiação de Deus? São 7 irradiações de Deus. E cada irradiação de Deus tem 2 polos que servem para equilibrá-la. Então, tem 2 lados da balança, né? Tem 2 polos, um polo ativo e um polo passivo. Um polo positivo e um polo negativo. Ou um polo masculino e um polo feminino. Um polo ativo e um polo passivo. Existem várias formas, um polo universal, um polo cósmico. Existem várias formas de identificar esses polos. Então, cada linha, cada faixa vibratória que vem do nosso Criador vem com 2 polos para equilibrá-la. E são 7 vibrações que chegam até o nosso plano. É claro que em outros planos podem existir outras vibrações, mas até o nosso plano chegam 7 vibrações. E era preciso dar um nome para essas vibrações, só que a gente tinha como dar, simplesmente chegar lá, vou criar um nome, essa aqui vai ser a laranjeira. Não dá. Então usou-se sentidos. Sentidos que são universais a todos, né? Então nós temos na primeira linha a irradiação do sentido da fé. Na segunda linha, a irradiação do sentido do amor. A terceira linha, a irradiação no sentido do conhecimento. A quarta linha, a irradiação no sentido da ordenação, conhecida também como lei.
A quinta linha, a irradiação no sentido do equilíbrio, conhecido também como justiça. A sexta linha, a irradiação no sentido da evolução. E a sétima linha, a irradiação no sentido da geração, ou seja, ela gera algo. E nessas 7 linhas, em cada uma delas nós temos, são linhas. Imagina uma linha esticada, tem uma ponta e a outra ponta da linha. Em cada ponta da linha tem um polo ativo. E esse polo ativo, pode ser ativo ou passivo, né? Mas quando eu digo ativo, eu quero dizer que é um polo que energiza as coisas. E esse polo, ele tem ali um orixá, um em cada ponta. Então nós temos na linha da fé, Oxalá e Logunã, dentro dessa visão, Oxalá e Oiatem, se é mais familiar para você. Na segunda linha, a linha do amor, nós temos Oxum, Oxumaré. Na terceira linha, que é do conhecimento, nós temos Oxóssi e Obá. Na quarta linha, tem aí um entrave entre elementos, mas a gente vai explicar mais para frente quando falar dos orixás, mas nós temos Ogum, Oroiná. E na quinta linha, Xangô e Ansan. Na sexta linha, Nanã, Obaloaê. Na sétima linha, Iemanjá e Omulu. Para que a gente entenda melhor essas linhas, eu vou fazer agora uma série de vídeos bem curtinhos, rápidos. Eles vão também ao ar aqui na continuidade, vão uma vez ao dia, vão contar aqui como vídeos do nosso estudo, mas eles serão curtos por quê? Porque eu vou falar rapidamente de cada linha e de cada um desses orixás que eu mencionei. Então eu vou falar de 7 linhas, mais 14 orixás. E vou acrescentar aí alguns orixás que não estão neste meio, mas que são tradicionais na Umbanda, são muito conhecidos na Umbanda também. Então eu vou adicioná-los aí a essa conta, para a gente poder entendê-los. E aí a gente vai prosseguindo com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, tá bom? Então é importante que você tenha em mente que as 7 linhas que valem são aquelas que você pratica na sua casa. Existem muitas literaturas falando sobre elas. Para mim, particularmente, a que fez mais sentido foi a literatura de Rubens Saraceni, que chegou até mim através da editora Madras, né? Comprei o livro, né? E está ali exposto, disponível para atuar sobre a fé de cada um. Então, para mim, ela fez sentido. Então, eu uso na minha casa esse ensinamento. Isso não quer dizer que eu pratique uma Umbanda Sagrada, até porque o orixá não pertence a ninguém. As coisas de Deus não pertencem a ninguém, não é desse ou daquele. Ah, então se você não é dessa prática aí, você não pode usar. Posso sim, posso sim. Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a você. Axé.